Então vamos agora dar continuidade à nossa oficina de planejamento estratégico. Nessa segunda etapa, nós vamos mostrar o que é a missão, visão, valores e o negócio das empresas, do que se trata cada um desses conceitos e como aplicá-los com alguns exemplos práticos que nós vamos apresentar. Mas antes disso, a gente vai começar apresentando o conceito de Golden Circle, que é o círculo dourado, que é uma metodologia muito simples e causa um grande impacto positivo nas empresas, fazendo com que elas fiquem mais inspiradoras e com maior sucesso de mercado. E como vocês podem ver na imagem, existem duas formas de análise do Golden Circle, a forma convencional e a forma excepcional. A forma convencional é você fazendo o círculo de fora para dentro. É o que, o como e depois o porquê. E a forma excepcional é você fazendo ele de dentro para fora. O porquê, depois o como e assim chegar no que. Isso é muito importante porque as pessoas não compram simplesmente o que você faz, e sim a ideia, o porquê daquilo que você vende. Como exemplo prático de empresa que utiliza os conceitos do Golden Circle, nós temos a Apple. Por que as pessoas se sentem confortáveis ao comprar um produto da Apple? Ela simplesmente é uma empresa que vende celulares como as concorrentes? Com certeza não. A Apple é uma empresa que ela utiliza os conceitos do círculo dourado e ela vende a ideia de que o produto dela não é simplesmente um produto. Aquilo dali é um estilo de vida da pessoa. E assim ela acaba vendendo status, e não simplesmente um smartphone qualquer. E agora nós vamos ver como uma empresa consegue traçar a sua estratégia de conseguir observar o círculo de dentro para fora. Entender primeiro o porquê da sua existência. E o porquê da sua existência ela está ligada na sua missão. E o que seria essa missão? A missão de uma organização nada mais é do que a razão de existir, o porquê que essa empresa realmente existe, por que ela está ali, ela é útil para quê, qual é a necessidade básica que essa empresa pretende suprir. E além disso, todas as pessoas dentro da organização, elas precisam estar alinhadas com essa missão. Todos têm que entender muito bem e de forma muito clara do que se trata essa missão da empresa. Todos dentro da empresa precisam entender a existência do lugar em que trabalham, para que eles consigam tomar suas próprias decisões. É importante nesse ponto a gente destacar a diferença entre missão e negócio. O negócio é em que atuamos. A missão é por que existimos, o porquê a empresa existe. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Aqui está alguns exemplos de missão que nós trazemos de algumas empresas grandes. E como eu já comecei citando o exemplo da Apple, aqui está a missão da Apple. A missão da Apple é que a Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo todo, através de seu hardware, software e serviços de internet inovadores. Então aqui fica claro o que realmente é a missão da Apple. E essa é a razão da Apple existir. Não é simplesmente de produzir celulares, fazer smartphones. Ela não preza em simplesmente vender o seu produto. Ela preza em vender uma experiência de computação para as pessoas, para os estudantes, para todos os seus clientes em geral. Então nós conseguimos entender o porquê da Apple existir. E abaixo nós temos a missão da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a missão dela é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Então, muito mais do que simplesmente ela fiscalizar e regulamentar os trâmites da energia elétrica, ela realmente proporciona condições favoráveis, exatamente aquilo que está dizendo na frase ali, para que o mercado se desenvolva e eles tenham um foco muito grande no benefício da sociedade. Então fica muito claro o que é realmente a razão da ANEEL existir. E aqui estão agora outros dois exemplos de missão. Nesse caso aqui, trouxemos duas empresas júniores aqui da Universidade de Juiz de Fora. A missão da Iris Consultoria, no caso, é entregar serviços de qualidade na área de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas. E a da Mais Consultoria é formar, através da cultura empreendedora, excelência em gestão e projetos em engenharia de produção, líderes capazes de transformar o Brasil. E assim a gente exemplificou a missão em várias áreas diferentes, cada uma no seu contexto, de como que tem que ser escrita essa missão. E aqui está a nossa missão atual do GET de Engenharia de Produção. Através da realização de projetos em engenharia de produção, auxiliar no desenvolvimento do ensino superior e da sociedade, bem como na formação de melhores profissionais. Bom, após ver todos esses exemplos agora, quero que vocês pensem sobre a sua organização. Por que a sua organização existe? Qual que é a razão dela existir? Primeiro eu quero que vocês pensem individualmente e depois anotem em algum lugar. Depois eu quero que vocês perguntem aos outros membros do seu grupo qual que é a opinião deles sobre a razão da sua organização existir. Se o entendimento for unânime em relação a isso, muito bem, meus parabéns. A organização de vocês realmente já tem uma cultura bem definida sobre isso. Caso tenha divergência, eu quero que vocês sentem e discutem suas opiniões. E é muito importante lembrar que a missão da empresa não pode ser uma democracia. Se a maioria concorda com algo, é isso e pronto, está definido. Não, não pode ser assim. A missão ela deve ser um consenso entre todos os membros, algo que faça sentido para todos dentro da organização.
Bom, agora nós vamos dar continuidade para a nossa segunda diretriz, a visão. Ela busca descrever a autoimagem da empresa, como ela gostaria de estar no futuro. Sendo assim, o que a empresa quer ser? Então é necessário a gente unificar as expectativas. Todos dentro da organização, eles devem sonhar igualmente com essa visão, para que todos tomem atitudes para ajudar a alcançar ela. A visão ela deve ser clara e simples, mas ao mesmo tempo ela deve ser muito ambiciosa e inspiradora. Não adianta escolher alguma coisa muito fácil que não cause inspiração, mas também não deve ser algo muito impossível, pois assim as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Além disso, a visão ela deve conter quando e onde a pessoa quer alcançar esse objetivo final. Porque ela é o lugar onde a empresa deseja estar ao final do planejamento estratégico. Ela é uma espécie de sonho compartilhado, reconhecido e apoiado por todos dentro do time. E agora nós vamos trazer alguns exemplos de visão de duas grandes empresas. Nesse caso aqui, a gente trouxe o exemplo do Walmart e do McDonald's. A visão do Walmart é ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores e funcionários. E já a missão do McDonald's é duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança em cada um dos mercados. E assim a gente consegue exemplificar bem a definição de visão. Ela é aquele objetivo grande das empresas, é o que ela almeja alcançar. Enquanto a missão representa a essência da organização, a visão é onde ou como ela se vê em determinado período de tempo. A visão é a descrição do futuro, ou seja, onde a empresa quer chegar, suas metas para os próximos anos. E normalmente uma visão é determinada para um período de 5 anos, mas isso é uma particularidade de cada empresa. Como nos nossos dois exemplos utilizados, eles não determinaram esse prazo em 5 anos. Após o período definido terminar, a visão ela é revisada ou substituída por uma outra. Quando estabelecemos a visão de uma organização, não é necessário descrever as formas estratégicas que serão aplicadas para atingir essa meta. Ela apenas deve ser clara e realista. A visão ela também servirá como uma motivação para tirar a empresa da zona de conforto e se movimentar para chegar até esse objetivo no prazo determinado. E aqui está a nossa visão atual do GET de Engenharia de Produção, que é o que? Até o final do ano de 2020, obter reconhecimento em ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFJF, a partir da geração de resultados dos nossos projetos. Sendo assim, a gente colocou um prazo bem definido, que é o final do ano de 2020. A gente trabalha em cima dos pilares dos grupos PETs e GETs, que são ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, a gente tem um objetivo muito claro dentro do nosso grupo e todos os nossos projetos, eles são voltados para poder gerar reconhecimento em ensino, pesquisa e extensão dentro da UFJF, fazendo com que, assim, todos tenham o mesmo foco e o mesmo objetivo final dentro do nosso grupo. E agora é o momento que vocês vão definir a visão da organização de vocês. Primeiro, para definir a visão de uma organização, você precisa se basear na missão que vocês já construíram. Analisar o caminho que será percorrido ao longo do tempo e como os objetivos serão buscados, para assim, dessa forma, vocês conseguirem idealizar uma posição futura que seja possível para a realidade da sua empresa. Mas também não deixe de ser ousado em seus objetivos, pois uma das funções da missão também é motivar as equipes em busca dela. Portanto, ao mesmo tempo que ela precisa ser possível, ela também deve ser desafiadora. Então a visão ela pode responder a seguinte pergunta: onde a sua organização quer chegar? De todas as diretrizes, ela é a que está mais suscetível à mudança ao longo do tempo. Por isso que ela deve ser atribuída a um prazo e então ela deve ser atualizada constantemente ao ser alcançada. Por exemplo, você colocou um prazo de 5 anos do seu objetivo, mas por algum motivo você conseguiu alcançar em 3 anos. Então, nesses 3 anos, você vai e já define uma nova visão para sua empresa. E assim você consegue manter os seus membros bem motivados e os objetivos vivos e bem definidos. Então façam um brainstorm entre os membros da sua organização e definam qual é o sonho grande e possível que vocês querem alcançar. E em quanto tempo vocês conseguem alcançá-lo. Lembrem de ser ousados, mas cuidado para não propor algo impossível e desanimador para todos os membros. Então aqui chegamos na nossa terceira diretriz do nosso planejamento estratégico, os valores. Os valores são o coração da nossa empresa. Eles são importantes para a organização e para todos que fazem parte dela. Além de serem considerados na hora de contratação de novos funcionários, eles também devem ser internalizados dentro da equipe. Além disso, eles têm que estar alinhados com a missão e a visão da organização que a gente já criou lá atrás. E eles precisam representar a forma de trabalho e convivência entre as pessoas que estão envolvidas com o nosso negócio. Eles são padrões éticos, qualidades e virtudes que norteiam as atividades dentro da empresa. Eles são regras a serem focadas para que, executando a missão, se alcance a visão. Os valores eles dão suporte, ele é o foco moral e a ética da empresa. Os valores eles devem estar intrínsecos e guiar o comportamento dos colaboradores, tanto no relacionamento entre si quanto no atendimento aos clientes e os fornecedores. Ao definir os valores da organização, é muito fácil se basear em valores comuns em empresas maiores e mais famosas, mas essa escolha deve ser realizada pensando na essência da empresa e das pessoas que trabalham nela. É recomendado que ele seja de fácil compreensão, tanto em forma quanto em conteúdo. O ideal é que ele seja bem definido. Caso seja uma palavra apenas, ele tem uma tradução por trás dele, para poder realmente ficar claro para todos da equipe o que se trata aquele valor.
Eles devem ser específicos e muito claros para todos. Para evitar gerar confusão no significado de uma palavra, deve ser feita uma descrição desse valor, para que fique de forma mais clara para todos dentro da organização. E aqui a gente traz o exemplo dos valores atuais que a gente utiliza no Get Produção hoje. E são eles: o senso crítico, o espírito de equipe, comprometimento, proatividade, ambição, motivação, a cultura de feedback e a cooperação social. Mas simplesmente as palavras soltas assim, talvez não tragam um significado claro do que é cada uma, e as pessoas podem ter uma perspectiva diferente uma das outras sobre aquele mesmo valor. Então, para deixar bem claro o que se trata cada um desses valores, o que nós fizemos? Nós fizemos um documento que ele descreve cada um desses valores através de uma frase mais bem explicativa. Então, no caso, ter senso crítico é, sempre que necessário, questionar as ideias apresentadas e não aceitar tudo que lhe é imposto, argumentando respeitosamente para defender a sua opinião. Então, simplesmente a palavra senso crítico, ela pode ter mais do que um sentido para as pessoas. Só que no contexto dessa frase, a gente consegue encaminhar para que todas as pessoas tenham a mesma perspectiva sobre esse valor. E nós fizemos uma explicação para cada valor, para poder realmente deixar bem definido do que se trata cada um desses valores. Como vocês podem ver na apresentação, cada um dos valores tem uma frase específica para ele, que explica o que ele realmente é, para que evite que aquela palavra tenha um duplo sentido e as pessoas entendam de forma diferente o mesmo valor. E agora nós vamos para a definição dos valores da nossa organização. Mas antes de simplesmente supor quais são os valores que a gente quer que os nossos membros tenham, vamos primeiro analisar quais são as características que o membro apresenta atualmente dentro da empresa. Seja a organização, seja a determinação, se o trabalho em equipe é uma característica importante dentro da organização. E anote todas essas características para poder a gente utilizar no passo futuro. E o passo futuro seria quais são as características ideais que a nossa empresa precisa. O que a gente precisa ter? E a partir disso, vocês vão conseguir definir quais são os princípios que vão definir o comportamento da organização de agora em diante. Para assim conseguir ter bem definido quais e quantos valores serão compartilhados e vividos no dia a dia de todos os envolvidos na organização. Então, muito bem, gente. Agora a gente chegou na última diretriz do planejamento estratégico, que é o negócio. O negócio, ele é a parte principal da sua organização. Ele é o âmbito de atuação da empresa. Ele responde a pergunta: em que ramo ela atua? Ele vem antes da estratégia. E a gente precisa diferenciar a visão míope de enxergar o seu negócio da sua visão estratégica de observação. Explicando melhor essa diferença de negócio míope e estratégia, digamos que o míope ela é centrada apenas no produto, já a estratégica ela é centrada mais no benefício que você entrega. Ou seja, no exemplo que a gente traz aqui da Copenhague, se ela fosse definida o negócio dela apenas como chocolate, os concorrentes dela seriam marcas de chocolate, por exemplo, como a Nestlé. Mas ao definir o seu negócio como presentes, a sua concorrência muda completamente. Então a estratégia dela é concorrer com outras empresas que também vendem presentes. A Copenhague se tornou não apenas só um alimento, mas algo que as pessoas gostam de receber como um presente. Então, para isso, o foco no marketing e nas embalagens ele é todo direcionado com o intuito de produzir presentes, e não apenas chocolates. Então, conseguimos entender aqui a importância de definir o seu negócio, porque quando você sabe estrategicamente em que ramo a sua organização está atuando, você consegue identificar os seus concorrentes. Aí, por exemplo, você pode adaptar o seu marketing e direcionar os seus investimentos, para conseguir maximizar ainda mais os seus resultados. Então, trazemos como exemplo aqui o negócio do Get de Engenharia de Produção, que é aprimoramento acadêmico e facilitação na transmissão do conhecimento. E agora é a vez de vocês finalizarem a diretriz da sua organização, respondendo a pergunta: qual que é a atividade fim da sua organização? Após todas essas etapas realizadas, eu trago a seguinte pergunta para vocês poderem pensar se fizeram as diretrizes coerentes. É possível alcançar a visão, seguindo esses valores, executando a missão e vendendo o negócio? Se não, revisem com os membros do seu grupo e façam as alterações necessárias para que essa pergunta seja respondida. E se sim, façam o último passo, ele é muito importante. Comunique a todos dentro da sua organização e realize ações diárias para poder internalizar cada uma dessas diretrizes em cada colaborador, para que de fato eles sejam vividos e lembrados em cada ação de todos.